Olá, pessoal. Daremos continuação ao nosso estudo do cálculo diferencial e continuaremos nos exercícios 2.1 do livro do Guidorismo, o item 4. A questão 4 diz: dê o domínio e esboça o gráfico das seguintes funções. A gente tem aqui uma função f de x igual a 3x. A maioria dessas funções trata-se de retas, ou segmentos de retas, ou semirretas. Então, só para lembrar, né, a equação de uma reta, ou seja, a função que descreve uma reta, ela tem um modelo, uma característica única, né? A reta, que é y, ou melhor, f de x, igual a ax mais b, né? Ax mais b. No gráfico, essa função, ela é descrita por uma reta em que dois pontos são suficientes para determinar essa reta. O primeiro ponto a gente obtém substituindo um valor para x, aí encontra um valor para f de x, e o segundo ponto também. Um ponto mais comum que a gente pode fazer é x igual a zero. Quando a gente faz x igual a zero aqui, o que acontece com f de zero? F de zero, x igual a zero, f de zero, a vezes zero, zero, e fica apenas o b. Dessa forma, a gente tem o ponto o quê? 0 e B. Então, a reta passa pelo ponto 0 e B. Vamos supor que esse B seja positivo. Então, a reta passa por aqui, ó, que é o B. Aí a gente pode também colocar o ponto menos B sobre A. Imagine que x seja menos B sobre A. Menos B sobre A. Quando a gente substituir aqui, vai ficar A menos B sobre A. Mais B. A que multiplica menos B sobre A dá menos B, né? Fica menos AB sobre A, mais B. A gente multiplica o de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo, né? Embaixo aqui é como se tivesse 1. Então, esse A aqui simplifica com esse A. Então, a gente fica menos B mais B, que dá 0. Então, um outro ponto é o ponto menos B sobre A, né, e 0. Então, menos B sobre A, não sei o valor de A nem o valor de B, mas supondo que os dois seja positivo, então menos B sobre A fica por aqui. Então, a reta é uma reta que passa nesses dois pontos, né? Então, dois pontos são suficientes para fazer a equação da reta. Então, sempre que você tiver uma, uma função cuja estrutura é uma reta, você atribui dois pontos e passa a reta. Resumindo, é isso. Então, vamos fazer? Com essa ideia, a gente faz a maioria dos itens. Vamos lá. A primeira coisa que a questão pede é o domínio, né? O domínio da função são todos os valores de x, no caso da variável independente, a qual a função ela faz sentido. Então, todos os valores que você atribuir aqui, 3 vezes esse valor vai fazer sentido. Então, o domínio da função f, é os números reais. Porque todos os números reais faz sentido nessa função. Então, a segunda coisa que a gente faz é encontrar dois pontos para fazer o gráfico da função, que é a reta, né? Então, o primeiro ponto pode ser qualquer um, fazer x igual a zero. Quando x for zero, f de zero, 3 vezes zero, que dá zero. E um outro ponto, x igual a 1. F de 1 é igual a 3 vezes 1, que dá 3. Então, eu vou ter o ponto x igual a zero e f de zero igual a zero, no caso y, ponto 0, 0. Vou ter o ponto x igual a 1 e f de 1 igual a 3, no caso y. E eu coloco esses dois pontos no plano cartesiano e passo a reta. Veja só, o ponto 0, 0, né, que é o eixo x, aqui o eixo y. O ponto 0, 0 é exatamente onde x é 0 e y é 0, é na origem, no centro.
O ponto 1 e 0 quer dizer que x anda 1 para a direita e y anda 3 para cima. Então, você anda 1 para a direita e anda 3 para cima. Aqui está tipo um vetor. Anda 1 para a direita e anda 3 para cima. Então, o ponto é esse. Então, você faz o encontro de 1 com 3. Esse ponto aqui. Então, a reta vai passar pela origem e passar por esse ponto. Essa é a nossa reta f de x igual a 3x. Aí agora a gente tem o item B, né? G de x igual a menos x. Aí eu já fiz o plano cartesiano aqui à direita. O que que a gente faz? Trata-se de uma reta, né? Por quê? Porque é uma função desse tipo aqui, ó, y igual a x mais b, né? Em que o a é menos 1 e o b é zero. Isso? Pronto. Aí o que acontece? O domínio dessa função, no caso, o domínio da g, são todos os valores para a função cuja ela faça sentido. Todos os valores que você atribuir aqui, ó, faz sentido. Você bota qualquer valor real, todos os valores faz sentido. Então a gente tem os números reais como domínio. Então a gente pega dois pontos e faz a equação da reta. No caso, faz o gráfico da reta. A gente pega sempre aqueles pontos clássicos, né? 0 e 1. Pode ser 0 e 1, 0 e 2. Às vezes, tem alguns pontos que são mais convenientes para fazer menos conta, para não dar número quebrado, fica melhor de colocar no plano cartesiano. Então, quando x é zero, g de zero, menos zero. Menos zero é o próprio zero. Quando g é 1, quando g é 1 não, quando x é 1, g de 1 menos o valor de x menos 1. Então, a gente vai ter o ponto, vou colocar aqui abaixo, o ponto 0 e 0 e o ponto x igual a 1 e y igual a menos 1. Então, vamos passar a reta por esses pontos. O 0, 0 fica no centro, na origem. E o 1, 1 e menos 1, 1 e menos 1, exatamente aqui, ó. A gente passa essa reta aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar. Não ficou claro. Já tá, sim, ficou melhor. Então, essa é a reta g de x igual a menos x. Agora a gente tem o item C. Mesma coisa, a equação de uma reta, que é igual. A equação de uma reta, h de x igual a menos x mais 1, né? O domínio dessa função são todos os valores em que ela faz sentido. Então, todos os valores que você colocar em x, a função ela faz sentido. Então, o domínio da h continua sendo os reais, né? É uma equação da reta da forma y igual a ax mais b, em que a gente vê que o a é o valor que acompanha o x, no caso menos 1, e o b é o termo independente, que é 1. Então a gente escolhe dois valores, vamos pegar x igual a um valor, depois x igual a outro valor e encontrar o h de x para cada valor. Primeiro, vamos fazer x igual a zero, como sempre, x igual a zero, h de zero igual a menos zero mais 1. Menos zero é zero, zero mais 1, 1. E x igual a 1, h de 1 igual a 1 negativo mais 1 que dá zero. Então, a gente vai ter o ponto, vou colocar aqui abaixo, o ponto x igual a zero e h de zero igual a 1. E o outro ponto, x igual a 1 e h de 1 igual a zero. Aí a gente coloca no plano cartesiano o ponto 0 e 1, onde x é 0 e y é 1, exatamente aqui, ó. E o ponto 1 e 0, onde x é 1 e y é 0, exatamente aqui. Então a reta ela passa por esses dois pontos.
né? Pronto. Tem uma coisa que vale salientar é que quando o coeficiente A ele é negativo, né? No caso A igual a -1, a reta ela fica com essa inclinação aqui. A inclinação dela é essa, que é o ângulo da reta, que é exatamente o A, né? A tangente desse ângulo é igual a A. E se esse A for positivo, a inclinação da reta é para esse lado aqui, ó. Que esse ângulo aqui é o A, né? Que a tangente desse ângulo é igual a A, na verdade é isso. Certo? Então, pelo sinal do A, a gente sabe se ela vai ter inclinação positiva ou negativa, ou seja, se ela é crescente ou decrescente. Aí agora a gente tem o item D, né? Dá para ver que o coeficiente angular é positivo. Então, o domínio dessa função continua sendo os reais, porque a gente não tem nenhum problema nos valores de x. É uma função, é uma reta, y igual a x mais b, né? Em que a é 2 e b é 1, é isso? Pronto, então a gente novamente faz a mesma coisa. X igual a um valor, geralmente eu escolho zero, você pode escolher o número que você quiser, que dá certo. Então f de zero vai ser 2 vezes zero mais 1. 2 vezes zero dá zero, zero mais 1, 1. Aí x igual a, pode ser 1, 2, eu vou colocar 1. Sempre eu gosto de usar 0 e 1. F de 1. Só pode fazer isso porque é uma reta, né? Lembrando que é uma reta e 2 pontos são suficientes para definir uma única reta, né? Então eu coloco 2 pontos, qualquer 2 pontos que está contido na reta satisfaz a condição do gráfico. Então f de 1, 2 vezes 1, mais 1, 2 vezes 1, 2, 2 mais 1, 3, né? Então novamente a gente coloca os pontos x igual a 0, aí nesse caso o f de 0 deu 1, e x igual a 1, f de 1 resultou em 3. Aí vamos lá, né? O ponto 0 e 1, onde x é 0 e y é 1, exatamente aqui. E o ponto 1 e 3 é onde x é 1 e y é 3. Aí de 1 em junção com o 3, esse ponto aqui, né? Então a gente pega e passa uma reta que passa pelos dois pontos, né? Nesse caso não passou muito não, mas a gente passa uma reta que passa pelos dois pontos. Pronto, ficou melhor. Aí vale observar, né, que além desse valor aqui, dizer a inclinação da reta, se ele é assim ou assim, a gente tem também o coeficiente linear, o 1. E esse 1 aqui sempre é exatamente o ponto, esse valor 1, em que a reta toca o eixo y. Olha só, tocou em 1. Você pode verificar nos casos anteriores que todos eles, esse item aqui, esse valor, né, que é o b, ele toca no eixo y, como a gente viu no começo da aula. E aqui é exatamente o ponto B, ok? Novamente, a gente tem uma reta, o domínio dessa função, que é uma reta, são os reais, porque não há nenhum problema, né? E é uma reta da forma y igual a ax mais b, né? Em que a é menos 2 e o b é 3. E novamente a gente pode escolher dois valores para x, para encontrar dois valores para y, para colocar os dois pontos e fazer a reta. Então, clássico, né? X igual a zero, g de zero, menos 2 vezes zero mais 3. 2 vezes zero, zero. Zero mais 3, 3. Aí x igual a 1, g de 1 igual a menos 2 vezes 1 mais 3. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Aí menos 2 mais 3, deixa eu fazer aqui, ó. Dá menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3 dá 1. 3 menos 2 dá 1. Então a gente vai ter o ponto 0 e 3.
quando x é 0, g de 0 é 3. E o ponto x igual a 1 e g de 1, que é 1. 1 em 1. Ok? Aí novamente a gente coloca no gráfico 0 e 3, x é 0 e y é 3. Vai ficar aqui, ó. X é 0, só para ficar claro. Ó. Se x é 0, eu não vou andar nem para a direita, quando eu ando para a direita, quando x é maior do que 0. E nem para a esquerda. Quando eu ando para a esquerda, x é menor do que 0. X é 0, então eu fico no meio. E y é 3, quer dizer que eu vou andar para cima, aqui, ó, 3 unidades. Então eu vou sair aqui do 0 e vou até ponto 3. Nem para a direita, nem para a esquerda, mas para cima, 3 unidades. E o outro ponto é 1 e 1. Né? Se x é 1, então eu vou andar para a direita 1 aqui. E vou andar para cima 1, porque o y é 1. Então eu faço o encontro dos dois aqui, ó. A mesma coisa de eu andar aqui, ó, para a direita 1 e para cima 1. Aí chego nesse ponto. Então essa é a equação da reta. Esse é o gráfico da reta, né? Essa reta aqui é a g de x. G de x igual a menos 2x mais 3, né? Olha só, negativa, inclinação negativa. Aí o valor 3, aqui, ó. Essas duas coisas sempre vão acontecer. G de x igual a 3, né? Esse 3 aqui, né, constitui a lei de formação da função g. E não tem x nessa lei de formação. Isso significa o quê? Que qualquer valor de x que você atribuir, qualquer valor de x que você atribuir na função, o resultado vai ser sempre 3, né? Só para ficar claro. Ó. Se x for 5, g de 5 é 3. Se x for 10, g de 10 é 3. G de 0 é 3. G de 1 é 3. Então, qualquer valor que você atribuir, o resultado vai ser 3. É isso que nós chamamos de função constante, né? Porque ela não muda. A variável independente muda e o resultado e a variável dependente não muda, né? Então, a gente continua tendo uma reta. O domínio são todos os valores que faz sentido. Todos os valores que eu colocar aqui continuam sendo 3. Então, todos os valores faz sentido. Então, são os reais. É uma função dessa forma, ax mais b, será que é? É, se você considerar que o a pode ser zero, então nesse caso o a é zero e o b é 3, né? O a é zero, aí isso aqui desaparece e fica apenas o 3. E a gente pode usar dois valores para fazer esse valor, para fazer o gráfico, né? No caso a reta. Vamos ver, né? Olha, vamos ver o que acontece. Quando x for qualquer valor, g de x vai ser 3. Então, quando x for 1, aí você vai ter aqui, ó, 3. Quando x for 2, 3. Quando x for 3, 3. Quando x for 4, 3. X for 5, 3. Quando x for menos 1, 3. Quando x for menos 2, 3. Quando x for menos 3, 3. Menos 4, 3. Todos os valores é 3. Então dá para ver que todo valor que você pegar aqui no domínio, o domínio são os reais, que é a reta real, né? Essa reta horizontal. Então todos os valores, todos, né? Até os que estão entre os números inteiros, todos sempre vai ser 3. Então o gráfico dessa função vai ser uma reta aqui, ó, horizontal, paralela, acho que não ficou muito bom não, paralela ao eixo, né, horizontal. Pronto, tem que passar no ponto 3, em 3. Paralela ao eixo x, né? Em que paralela ao eixo x em que passa no ponto y igual a 3. Por quê? Olha só, todos os valores que eu colocar em x, o y vai ser 3. Então, os pontos desse gráfico é um ponto da forma x, 3. X varia nos reais, x é real, seja ele qual for,
e y é 3. Então aqui temos todos os pontos x, 3. O x está variando e o 3 fixo. Ok? A gente tem o gráfico, que é o gráfico da função g de x igual a 3. De forma geral, se o 3 no lugar do 3 fosse 2, era uma reta que passa no 2. Se fosse 1, uma reta que passa no 1. Se fosse 5, uma reta que passa no 5. Né? Então, a função f de x igual a é sempre uma reta que passa em A, seja ele qual for o A real. Né? Nesse caso é 3. Olha o item G. G de x igual a menos 2. Né? Domínio, mesma coisa, domínio aos reais. Né? A função é da forma y igual a x mais b, o a é 0 e o b é menos 2. Então, assim como a gente fez o anterior, a gente faz esse. Todos os pontos de G são da forma x menos 2. X menos 2, olha só. Tá? A gente tem o ponto menos 2 aqui, ó. E usando a mesma ideia da anterior, a gente vai ter uma reta horizontal que passa no menos 2. Então, isso aqui é a função g de x igual a menos 2. Agora a gente tem o item I, f de x igual a menos 1 meio de x. Né? O domínio dessa função continua sendo os reais, porque não existe nenhum problema em você substituir o x aqui, seja qual for o valor de x real. A função é da forma y igual a ax mais b. Né? O a é igual ao valor que está acompanhando o x, no caso, menos 1 meio, né? É o número que está acompanhando o x. E o b é o termo independente, como não aparece aqui, é zero, certo? Então, a gente escolhe dois valores novamente, x igual a um valor e y é igual a um valor. Olha só, a gente escolhe aqueles valores mais convenientes, né? Mais conveniente. Como tem um meio aqui multiplicando x, quer dizer que o valor de x que eu colocar vai ser dividido por 2. Então seria interessante eu colocar um valor que é divisível por 2, só para ficar bom de colocar os pontos. Então, um valor que é dividido por 2, o 2. Então, vamos fazer x igual a 2. Poderia ser zero, né? Deixa eu colocar o zero. Zero primeiro. Então, f de zero, zero também é divisível por 2. Menos 1 meio de zero, que dá zero. Aí agora eu vou colocar o 2. Não são dois pontos? Poderia ser 2 e 4, né? 4 e 8, para ficar melhor, né? Mas poderia ser qualquer valor. Só que para não trabalhar com número decimais, aí eu resolvi colocar valores inteiros. Inteiros não, colocar valores inteiros divisível por 2, para dar resultados inteiros. Isso. X igual a 2, aí fica f de 2 igual a menos 1 meio vezes 2. Aí fica 1 vezes 2 dividido por 2. Ou 2 cancela com 2 e fica menos 1. Né? A forma que você fizer dá certo. Né? Mas lembrando que é uma multiplicação. 1 vezes 2 dividido por 2. Então vamos lá, a gente vai ter o ponto. A gente vai ter o ponto x0. Oxe, deu coisa errada. X0, y0. E vai ter o ponto x2. É x, ó. Coloquei errado aqui, ó. Que é x. X2 e y menos 1. Pronto. A gente coloca os pontos. Ó. O ponto 0, 0 fica no centro, na origem. O ponto 2 e menos 1, x é 2. Aqui o 2, ó. Y é menos 1 aqui, ó. 2 e menos 1. Então, o 2 vai de encontro com o menos 1 e a gente tem esse ponto aqui. É sempre interessante você ver se as coisas fazem sentido, né? As duas coisas fazem sentido, que é, que é verificar se o valor de B ele está tocando o eixo Y, né? B é 0, 0 toca o eixo Y, centro. E saber se, como é negativo aqui, se a inclinação da reta está negativa, né? Na diagonal principal, no caso. Então, você verificando essas duas coisas, você vê que fez a questão certa. Aí a gente tem agora o item H,
né? 1/3 de x mais 5 sobre 3. Primeira coisa, domínio. Domínio de H é todos os valores que faz sentido em x. Não existe nenhum valor que não faça sentido, né? Lembrando que isso aqui é só um número, isso aqui é só um número. E o x aqui está multiplicado por um número e depois somado com outro, né? São só frações. Então, os números reais. Aí a segunda coisa é que a função ela é dessa forma, ax mais b é a equação de uma reta, em que a é igual a 1/3 e o b é igual a 5 sobre 3. Eu vou colocar valores em x de tal forma que os resultados sejam inteiros. Na verdade, eu vou colocar valores inteiros que o resultado seja inteiro para ficar melhor. Mas pode ser qualquer valor, né? Pode ser o 0 e o 1 de novo. Se eu colocar 0 dá 5 sobre 3 e colocando 1 dá 6, né? 6 sobre 3 dá 2. Dá 2. No caso, eu vou colocar o 1, porque dá inteiro. X igual a 1. X igual a 1, para ficar bom de fazer o gráfico. Então, H de 1 é igual a 1/3 vezes 1 mais 5 sobre 3, né? Vou fazer aqui abaixo. Aqui, H de 1. H de 1. 1/3 de 1 é 1/3, né? Então fica 1/3 aqui, ó. Mais 5 sobre 3. A gente tem uma soma de frações de mesmo denominador. Então repete o denominador, porque eles são iguais. Você repete e soma os de cima. 1 mais 5. 1 mais 5, 6. Aí fica 6 sobre 3. 6 sobre 3 que dá 2. Então a gente tem um ponto. X igual a 1 e H de x, no caso H de 1 igual a 2. Aí a gente arruma outro ponto. Eu vou colocar x igual a menos 2. Por que menos 2? Porque eu quero que dê um valor inteiro. Vamos ver se vai dar H de menos 2. Mas pode ser qualquer valor, só que o resultado vai dar quebrado, com fração, e você coloca no gráfico o valor com fração, querendo 1/3 vezes o valor de x, que é menos 2, mais 5 sobre 3. Aí agora a gente multiplica aqui, ó, 1 vezes menos 2, deixa eu botar assim abaixo, menos 2 sobre 3, mais 5 sobre 3. Fração de mesmo denominador, novamente. Repete o denominador e resolve os valores dos numeradores. Menos 2 mais 5. 5 menos 2, 3, né? E, assim, e abaixo 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então agora a gente faz o gráfico. Sim, veja, a gente tem o ponto. Só para eu vou colocar aqui acima o ponto. Deixa eu colocar de vermelho. A gente vai ter o ponto x igual a 1. Quando o x foi igual a 1, h de 1 foi 2. Então 2. Aí x igual a menos 2. Quando a x foi igual a menos 2, h de menos 2 foi 1. A gente coloca esses dois pontos e passa a reta. Aí a gente coloca os pontos, ó, o ponto é 1 e 2, x é 1, vai em conta com 2 aqui, ó. E o ponto menos 2 e 1, x é menos 2 e vai em encontro com 1 aqui, ó. Aí a gente passa a reta que passa por esses dois pontos. Pronto, né? Pronto. Então, a gente fez até H, na próxima a gente continua. O importante de saber o domínio dessa função é saber da onde a reta vai até onde ela chega. Porque é exatamente o domínio, são os valores aqui de x, que vai dizer aonde a função está definida. Então a gente vai ver casos em que a função não está definida em todos os reais. Então o gráfico da função vai ser apenas uma parte, um pedaço, né, uma linha, né, uma linha que seja o gráfico de uma função, no, no R2, né, no plano R2, e que seja definido apenas em um pedaço dos reais. Às vezes definido em 2 pedaços ou 3 pedaços, então vai ser gráfico mais
diferentes, né? Esse aqui é o caso mais simples, em que é uma reta, além de ser uma reta, é definido de menos R a R, ou seja, nos números reais, todos os valores que você colocar. Então, você coloca apenas dois pontos e passa a reta. Essa reta aqui, ela é infinita, né? Não tem como fazer uma reta infinita no papel, mas a gente escreve ela de tal forma que dê a entender que ela seja infinita, ou seja, está definida de menos R a R, né? Isso é a ideia. Então, isso aqui é um caso bem simples porque não tem muito problema no domínio. Então, a gente vai ver na próxima aula as funções sentença em que a gente vai fazer pedaços de reta, segmentos de reta, função modular e etc. Até lá.